alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Instituição do Direito Público e Privado do curso de Graduação em Administração do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Eu sou a Renata Nobre, nós estamos aqui na unidade 1, que tem como foco o estudo da teoria geral do direito. Nessas aulas nós falamos um pouco sobre a história do direito, as fontes do direito, conceituamos o Estado e conhecemos os seus elementos. Agora nós vamos fazer aí, compreender um pouco da diferença aí do direito público e do direito privado. Vamos lá, pessoal? Então, quando a gente fala da questão da diferenciação do direito público e privado, nós devemos nos remontar inicialmente ao direito romano, porque aí surgiu essa divisão, essa distinção, ela surge inicialmente no direito romano, sendo que o direito público ele tratava dos negócios do Estado romano, enquanto que o direito privado ele regulava o interesse entre os particulares. Então, essa ideia já vem lá, né, desde antigamente no direito romano. Essa divisão, pessoal, ela sempre foi objeto de divergência nas doutrinas jurídicas. Por quê? Porque não há como estabelecer de modo absoluto fronteiras nítidas aí. Entretanto, o critério de distinção que tem gerado mais concordância entre os operadores do direito é o chamado critério da posição dos sujeitos ou titular da relação jurídica. Então, esse critério é o critério que vai distinguir aí, né, se é direito público ou se é direito privado. Essa diferença é o que o público lida com questões relacionadas aí a pessoas que atuam no poder público, né? Exatamente o que? Servindo aos interesses públicos, quando é interesse público, quando tem esse foco no interesse público, enquanto o privado ele serve ao interesse privado, ao interesse de particulares, né, de pessoas ou até mesmo de empresas. Mas, afinal, o que é o direito público? O direito público, a gente precisa de compreender que o direito público ele é um ramo que atua diretamente com os interesses da sociedade como um todo. Então, ele vai envolver aí as relações entre as entidades, entre os órgãos estatais, como, por exemplo, Ministério Público, Defensoria Pública. Todos nós devemos seguir o quê? As leis do direito público, ou seja, elas se aplicam a todos para que a sociedade siga de forma organizada e que as pessoas, né, aquelas pessoas que cometerem crimes, elas não saem impunes. Então, nesse ramo do direito público, o Estado ele está acima do indivíduo, por quê? Porque ele representa os interesses e as regras do coletivo. Quando a gente pensa na questão assim, do ramo do direito, né, do direito público, a gente pensa aí nas relações em que o Estado ele é parte. Quem é que vai estudar essas relações em que o Estado ela é parte? Né? Que a área que define a forma como é que o Estado é estruturado e organizado, envolvendo também os direitos dos cidadãos, é o ramo do direito constitucional. Quando a gente fala do direito, do ramo do direito, né, ele será considerado público quando o Estado regular aí as relações com outro Estado. Quem vai tratar, qual a área do direito que vai tratar dessa relação aí? É o direito internacional. As relações com os particulares, ela deriva do poder soberano do Estado, atuando na tutela do bem coletivo. Quem vai regulamentar? O direito administrativo e o direito tributário. O ramo do direito ele será considerado privado quando ele regulamentar as relações entre sujeitos em igualdade de posição, ou seja, entre particulares, como, por exemplo, no casamento, na locação, na doação, no testamento, entre outros. Então, o direito privado ele vai atuar para partes privadas, ou seja, pessoas, empresas, seja qual for a situação, pessoal, ambas são vistas como iguais, diferente do direito público, que o Estado ele está acima. Ele está acima por quê? Porque ele vai regular o interesse desses iguais, né? Então, geralmente, nesse tipo, né, do direito privado, existe a personalização da aplicação do direito, onde as partes envolvidas elas têm aí uma certa autonomia para decidirem, né, o acordo que elas desejarem aí entre elas. A grande diferença que nós precisamos pensar aí entre direito público e privado é exatamente para quem esse profissional do direito ele está prestando os seus serviços, né, que pode representar casos aí que envolvem, por exemplo, compras e vendas, permutas, doações. Então, nesse caso,
o profissional ele pode ser autônomo ou ter, no caso, ele pode ser autônomo, ele pode ter uma autonomia, né, para resolver essas relações aí entre os privados, do direito privado, ou ele vai seguir ordens estabelecidas, né, através aí do ramo do direito público. Então, quando a gente pensa na questão do ramo do direito público, nós podemos ver aí a diferença. Por exemplo, o direito civil. O profissional ele atua em relações jurídicas pessoais, patrimoniais, familiares, estabelecendo o quê? Direitos, impondo obrigações. Nós precisamos de ter como foco, para compreender essa distinção do direito público e privado, é que no direito privado é o que disciplina as relações, é aquele que disciplina as relações entre particulares, né? Então, nas quais predomina aí de modo imediato o interesse de ordem privada entre as partes, entre os iguais. E o ramo do direito público é aquele que vai regulamentar o quê? As relações entre que o Estado ele é parte, né, regendo a organização e a atividade do Estado, considerado em si mesmo em relação a outro Estado e em relação aos particulares, quando procede aí em razão do seu poder soberano, e ele vai atuar aí na tutela do bem coletivo. Espero que vocês tenham compreendido um pouco essa distinção e sabendo também que essa distinção ela surge inicialmente lá no direito romano e ela perdura ao longo do tempo, apesar de alguns questionamentos feitos por doutrinadores por não considerarem essa divisão tão adequada, exatamente por não compreenderem uma fronteira nítida aí de diferença entre o direito público e o direito privado. Então, pensou em direito público, a gente pensa na relação do Estado com as partes, né? O Estado acima regulamentando, regularizando e estabelecendo as relações entre essas partes, na perspectiva de atuação e da tutela e do bem coletivo. E na questão do direito privado, é essa questão que vai disciplinar essas relações entre os particulares, né? Então, tem um interesse aí de ordem puramente privada. Espero que vocês tenham compreendido essa distinção. E aqui nós encerramos a nossa aula da unidade 1. Seguimos para a unidade 2.